Meus amigos, finalmente, último vídeo sobre contestação. Nesse vídeo, nós vamos tratar sobre as exceções ao princípio da eventualidade. Um princípio que nós já conhecemos, mas que agora nós vamos retomar o seu estudo para analisarmos as situações em que ele será excepcionado. Tudo bem? Não sai daí que eu volto já já. Muito bem, então só para nós relembrarmos o que é o princípio da eventualidade, né? Esse princípio ele determina que todas as matérias de defesa sejam concentradas na contestação. Então, a contestação ela tem que servir para o réu descarregar todas as suas teses defensivas. Portanto, em regra, ele não pode guardar cartas na manga, né? Ele não pode, não, vou deixar essa defesa guardada aqui, mais pra frente eu alego, né, para eu pegar o autor de jeito. Não, ele é obrigado a colocar todas as suas teses defensivas na contestação. Só que, eventualmente, mesmo transcorrido o prazo de contestação, o réu poderá alegar algumas teses defensivas, portanto, excepcionando o princípio da eventualidade. E é exatamente isso que nós vamos ver agora na nossa lousa. Muito bem, então nesse vídeo nós estamos trabalhando as exceções ao princípio da eventualidade. Exceções ao princípio da eventualidade. Essas exceções, elas estão localizadas no artigo 342 do Código de Processo Civil. Tudo bem? Então vamos lá. Quais são aquelas matérias defensivas que o réu pode alegar mesmo depois de ultrapassado o prazo da contestação? Primeira exceção, né, são aquelas matérias que dizem respeito a direito ou fato superveniente. E essa exceção, ela é extremamente lógica, porque o réu pode alegar, depois da contestação, que foi promulgado um novo texto legal, por exemplo, foi publicada uma nova lei, tá certo? E aí, nesse caso, ele passou a ter um direito que antes ele não tinha, tá certo? Fatos supervenientes também podem ser suscitados, né? Então, às vezes, ele não alegou um determinado fato na contestação, porque naquele momento aquele fato ainda não tinha acontecido. Percebeu? Então, às vezes, perceba que o código ele é muito lúcido para tratar daquelas situações um tanto quanto óbvias. Como é que eu poderia alegar em sede de contestação um direito ou um fato que ainda não existia naquele momento? Né? Então, o exemplo aí da nova lei que é publicada é muito feliz, né? Para mostrar aí um caso de direito superveniente. No momento que o réu contestou, não existia lei conferindo a ele aquele direito. Passou o prazo da contestação, a lei foi publicada. Veja, ele pode se utilizar daquele novo direito, daquela nova lei. Claro, né? Nem preciso dizer respeitado, direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada, né? Ou fato superveniente, um fato aconteceu depois, né? Um fato novo, tudo bem? Um fato novo. Veja, aqui é importante você ver, você entender que podem ser alegados tanto fatos ocorridos após a contestação, né? Que seriam aí fatos novos, são aqueles fatos que aconteceram depois da contestação, como também podem ser
alegados os fatos velhos, mas recentemente descobertos pelo réu. Então, é o caso do fato que já tinha acontecido, é um fato velho. Mas o réu não sabia daquele fato. Ele veio a descobrir aquele fato posteriormente. Tudo bem? Agora, meus amigos, só aqui um lembrete. No caso de fatos velhos, né, mas recentemente descobertos, o réu vai ter que provar que ele realmente não sabia daquele fato naquele momento. Ele vai ter que provar aí, por exemplo, uma justa causa, uma força maior, para não ter nenhuma burla ao princípio da eventualidade. Falar, ô juiz, eu não aleguei esse fato porque eu não sabia que ele existia. Calma, isso vai depender caso a caso, né, para evitar aí que haja uma burla ao princípio da eventualidade. Então ele vai ter que demonstrar, por exemplo, que por razões de força maior ele não tinha como saber daquele fato, tá? Segunda exceção, vou mudar de tela, segunda exceção são aquelas matérias que podem ser conhecidas de ofício. Matérias que podem ser conhecidas de ofício. Veja, se o juiz pode conhecer daquela matéria de ofício, ou seja, independente de alegação da parte, é claro que essa matéria vai poder ser alegada pela parte mesmo depois da contestação. Então, as matérias preliminares do 337, por exemplo, né, são matérias que podem ser suscitadas mesmo depois da contestação. Mesmo depois da contestação, salvo incompetência relativa e convenção de arbitragem, porque essas duas matérias não podem ser conhecidas de ofício pelo juiz. Agora, questões envolvendo ordem pública, nulidades de um negócio jurídico, por exemplo, prescrição, decadência, né? Esses casos, como o juiz pode conhecer de ofício, independentemente de alegação da parte, então, por lógica, que o réu também pode alegar essas matérias posteriormente à contestação. Tudo bem? Posteriormente aí à contestação. Essa é digamos assim, a lógica. Então, por exemplo, o réu, na contestação, ele não alega prescrição. Vamos supor, ele não alega prescrição. Prescrição é matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz. Pode o réu, depois da contestação, alegar prescrição? Pode. Porque se o juiz pode conhecer a qualquer momento, independente de alegação da parte, não faria sentido proibir aquela alegação pelo réu. Né? Não faz sentido você limitar, não, o réu ele só pode alegar isso em contestação. Não, mas o juiz pode conhecer a qualquer momento, tudo bem? Então aqui o código ele foi muito lógico quando trabalhou com essa questão, bem? Bom, outro ponto seria a terceira exceção. Ponto um pouco obscuro, né, que se encontra lá no artigo 342, no inciso 3, tá? Esse dispositivo, ele diz assim, o réu pode alegar, depois da contestação, matérias que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. E aí vem aquela pergunta, que matérias são essas? Que matérias podem ser formuladas a qualquer tempo e grau de jurisdição, mas não podem ser conhecidas de ofício?
Gente, é muito difícil você encontrar exemplo para esse inciso 3. Sabe por quê? Porque as hipóteses que se encaixam no inciso 3, geralmente elas estão absorvidas pelo inciso 2. Então o código, né, pela hipótese anterior, então o código aqui nesse inciso 3, ele foi meio doido. Porque é muito difícil a gente pensar numa matéria que pode ser alegada a qualquer tempo, mas que não pode ser conhecida de ofício, né? Você poderia falar, prescrição. Não, mas prescrição o juiz pode conhecer de ofício, né? Então, um exemplo que você encontra na doutrina, que é bem difícil, é o caso da decadência convencional. Mas olha que isso é difícil, viu? Esse inciso 3 aqui, ele é muito bom para cair em prova, para ser perguntado em prova, porque ele é bem difícil. Então veja, a decadência convencional, ela depende de alegação da parte, tá? Isso aqui você encontra lá no Código Civil, tá? Decadência é matéria lá do Código Civil. A decadência convencional, ela depende de alegação da parte. O juiz não pode conhecer de ofício, tá? Mas, se alegada pela parte, ela pode ser apreciada a qualquer tempo e qualquer grau de jurisdição. Tudo bem? Então, eu particularmente nos meus estudos, foi o único exemplo que eu encontrei apontado pela doutrina, tá, como um exemplo do inciso de número 3. Porque a grande maioria das matérias que se encaixariam no inciso 3, elas já estão previstas no inciso número 2. É muito difícil você ter uma matéria que não pode ser conhecida de ofício pelo juiz, mas pode ser alegada pela parte a qualquer tempo, tá? O exemplo aí é a decadência convencional. Com isso, galera, finalmente encerramos o estudo da contestação. Foi aí um tema longo, mas foram necessários vários encontros para que nós pudéssemos destrinchar aí, pelo menos, os principais aspectos relacionados à contestação. Espero que você tenha gostado. No próximo vídeo a gente muda de tema, continuamos ainda na fase postulatória do processo, mas passamos a analisar a reconvenção. Forte abraço e bons estudos!